Muito dependia do maestro. Seria um recomeço para a indústria automobilística britânica. Fim dos carros antiquados e mal feitos, com uma nova abordagem inovadora. Inevitavelmente, porém, tudo deu errado, especialmente para esta versão Minas Gerais. Neste vídeo, vamos descobrir o que aconteceu. Vamos ver se isso é tão ruim quanto dizem e conferir o que está disponível no mercado atualmente. Em 1975, a British Leyland desmoronou sob seu próprio peso, um desastre ineficiente. Ela foi nacionalizada e renasceu como Austin Rover, e a missão era clara: modernizar ou morrer. Surge o Maestro. Lançado em 1982, foi projetado para substituir o Allegro e o Maxi. Carregando o peso de uma nação e de uma montadora em crise, esse foi seu projeto mais ambicioso em anos. Pela primeira vez, Austin usou design e fabricação assistidos por computador para ajudar a criar um novo carro. Saiu de cena o sistema de suspensão hidrogásico, peculiar e inteligente, mas caro, que havia sido usado em carros anteriores para ser substituído por algo muito mais convencional. Amortecedores dianteiros e eixo de torção traseiro. Assim como o Golf, na verdade, os primeiros protótipos usaram o próprio eixo de torção traseiro da Volkswagen para desenvolver esses carros. E o Joe, que restaurou este, diz: há muita semelhança nas peças da suspensão dianteira e até no suporte do motor. O que é certo é que este também usava o câmbio do Golf. Durante sua produção, foram fabricados 605 mil unidades. Não foi um desastre total, mas também não foi o sucesso que a Austin Rover precisava desesperadamente. E essa versão, Minas Gerais 1600 bem, ela veio com seu próprio conjunto único de problemas. Por dentro, parecia uma nave espacial, com um painel digital de estado sólido e um sintetizador de voz que falava com você. Mas aquele painel digital de aparência legal era notoriamente impreciso. O painel falante logo deixou de ser novidade e virou incômodo. Nível de combustível baixo saiu da ficção científica e virou bronca de pai. O painel dos primeiros carros parecia frágil. Era feito de vários painéis diferentes que se esfregavam uns nos outros, fazendo barulho e rangendo. Não era um bom sinal de qualidade de construção. E agora, o Minas Gerais... Este era para ser o rival Gran Turismo Injection da Austin Rover, um carro para enfrentar o Golf, mas eles simplesmente não fizeram o suficiente. Com certeza tinha o visual, com rodas de liga leve e um kit de carroceria discreto. E essas aletas traseiras sozinhas deveriam reduzir o coeficiente de arrasto aerodinâmico de 0,38 para 0,36, embora, infelizmente, isso ainda seja maior do que no Golf. Mas debaixo do capô estavam os verdadeiros problemas. O motor R-Series 1,6 litro entrou em produção às pressas, contra o conselho dos engenheiros, e isso ficou claro. Ele funcionava de forma áspera. Era difícil de dar partida quando estava quente. Os carburadores duplos Weber eram notoriamente difíceis de ajustar, principalmente para concessionárias habituadas ao simples sistema único de sucção, e o desempenho era fraco. 103 cavalos de potência, 0 a 100 km por hora em 9,6 segundos. Velocidade máxima de 179 km/h. Simplesmente não parecia um verdadeiro Gran Turismo Injection. Ele é mesmo tão ruim quanto dizem, ou há alguma promessa por trás do potencial desperdiçado? Vamos descobrir? Ouça o rugido dele. Nada muito notável até agora, na verdade. Vamos deixar o cinto de segurança solto e ver se conseguimos fazer ele falar com a gente enquanto eu saio. Aqui está metade no seu porta-objetos do banco. Ah, dá pra ver como isso ficaria irritante bem rápido. Essa voz sintetizada supostamente foi baseada em uma atriz de algum tipo, mas pra mim não soa como uma atriz. Realmente soa como um robô bem do começo dos anos 70, mas tenho que te contar, quando eu era pequeno, estava de volta à Itália visitando uma das minhas primas.
e alguém na propriedade dela tinha um desses. E uma das amigas dela veio até nós super empolgada, falando sobre o carro que fala com você. Venha ver, venha ouvir o carro que fala com você. E todos nós fomos, e era um carro britânico também, o que dava um charme extra, e todos nós fomos e sentamos no carro. E o pai delas meio que fez o carro falar com a gente e nos contar algumas coisas. E na época, isso junto com aquele painel incrivelmente futurista, realmente parecia algo de outro planeta. Esse carro era incrível. Basta entrar nessa mentalidade. Hoje, com celulares e tudo, isso já não parece tão importante, mas era realmente incrível na época que ele tinha essa tecnologia. Mais uma palavra rápida sobre as versões Minas Gerais. Esta foi a primeira de 3 a 16. Esta aqui, com esse motor mesmo, acho que só durou 1 ano. E depois disso veio com o que eu acho que era o motor S. Mais importante, eles adotaram injeção eletrônica de combustível. Injeção eletrônica de combustível e motor O-Series. 2 litros com 115 CTV. Revisões no chassi e mudanças no body kit tornaram o carro muito melhor que o 1600, além de ser uma edição limitada. Acho que só foram feitos 500 Maestro turbos, e isso sim era algo de verdade. Com 150 cavalos de potência, ele era mais rápido do que toda a concorrência. A questão é, porém, vamos voltar para esse humilde 1600, e as primeiras impressões seriam bem boas se não fosse por esse câmbio. Já foi descrito como sendo parecido com um cinto de castidade automotivo. E eu tendo a concordar. E é estranho porque no Golf de onde ela vem, a Mark I Gran Turismo, um Injection, essa caixa de 5 marchas, é na verdade uma boa transmissão e é agradável de usar nela. É horrível, isso porque, mais uma vez, eles apressaram o mecanismo, então simplesmente não serve para o propósito neste carro. A primeira marcha, em particular, é realmente bem complicada, mas agora vamos ver como são os 103 cavalos de potência. Se eu conseguir engatar a primeira, foi certo. Aqui está o cinto de segurança do Marlboro. Estou tentando pensar em alguns pontos positivos para esse motor, mas estou ficando terrivelmente aquém. Não acho que seja culpa do motor. Ele é antigo, veio do Maxi e do Allegro e não foi feito para esse uso. Eles procuraram a Weber e pediram que montassem rapidamente um conjunto de admissão e carburador para deixar isso mais parecido com um Gran Turismo Injection. E não funciona. Quero dizer, é perfeitamente utilizável no dia a dia. Hoje, eu não tive grandes problemas para dar partida com o motor quente. Se o motor estiver quente, pode demorar mais para ligar, mas ele sempre funciona. Ele fica um pouco irregular na marcha lenta, mas o grande problema é que ele simplesmente não é atraente de nenhuma forma. Não é heavy, não é. Tem um pouco de torque, mas não é particularmente, não tem um torque monstruoso. Não é rápido. Simplesmente não há nada para recomendar sobre o motor. Isso é uma pena, sabe? Porque o resto do carro é realmente muito bom, surpreendentemente bom. Na verdade, a direção é bastante precisa, tem um peso muito bom, é comunicativa, a suspensão é muito bem calibrada. Agora, o lance é que, com esse carro, tudo o que eles fizeram mecanicamente para melhorá-lo foi. A suspensão ficou praticamente a mesma, mas ganhou uma barra estabilizadora mais grossa. Então, de novo, sabe quando eu digo que o Gran Turismo Injection não era Gran Turismo Injection o suficiente? Mas o chassi original, obviamente, era bom porque esse carro realmente tem um excelente equilíbrio entre conforto e dirigibilidade. Será que é um verdadeiro Gran Turismo Injection? Provavelmente não, mas sabe de uma coisa? Ele é divertido o suficiente para ser um Gran Turismo Injection. O que realmente decepciona é principalmente o motor. Vamos ver como ele lida com essas curvas fechadas.
Navegar por esse câmbio e as marchas normais já são desagradáveis de usar, mas a primeira marcha é simplesmente muito difícil. Acho que dirigir a 70% é seu ponto forte. Entrar forte numa curva fechada complica. Ela realmente tende um pouco ao subesterço e também mergulha mais do que você gostaria. Agora, normalmente nesse ponto eu faria outra passagem pelas marchas, mas com esse motor eu quase não sei se quero. Simplesmente não parece que ele quer fazer isso. Vamos tentar trocar de marcha mais cedo e ver se isso ajuda, ao invés de levar até o limite, ver se fica melhor assim. Então, acho que entrou na primeira marcha de primeira. De novo passando por aqui. Não vou ser tão brusco quanto antes e acho que vai ser legal. Só não force demais, tenha um pouco de consideração pelo velho aqui. Tudo bem, não é um carro para andar no limite. Não dá para forçar muito, mas é bom. Clássico moderno. Isso aqui está incrivelmente encantador, quase nenhum sobreviveu. E agora, como está lindo. Alguns dizem que eram sem graça. Eu acho que é um carro bem proporcionado, bem bonito. É uma pena que eles não tenham se saído melhor. Em termos de interior, aquele painel, bom, é lindo, é bem Tron. E na verdade é bem fácil de ler também. Não é tão ruim. E os comandos de voz são interessantes para mostrar para os seus amigos. Mas você vai querer desligá-los no resto do tempo. É refinado, mas o motor fica áspero em altas rotações. Mas tirando isso, os bancos são realmente bons, na verdade, e eles te dão bastante apoio na parte superior das costas. Enquanto alguns simplesmente cedem e não fazem muita coisa, aqui você fica razoavelmente bem acomodado. Não sei se esses bancos são especiais da Minas Gerais, mas acho que eram esportivos. Adoro o fato de que ele tem os tapetes vermelhos da Minas Gerais e este carro em particular pertence ao Joe. Ele é o cara que já me trouxe o Alpina, além daquele incrível Granada, então ele tem um ótimo gosto para carros mais incomuns. Preciso dizer que ele restaurou isso e fez um ótimo trabalho. Veja como o cofre do motor está limpo. É engraçado ver que não só está limpo, mas também parece um motor antigo. Parece que não deveria estar nesse carro. Agora, você já sabe o que está disponível no mercado e a resposta é que existe um Minas Gerais Maestro à venda que eu consegui encontrar. É um 2 litros EFI, modelo mais bacana. E esse aqui é meio que um unicórnio, porque tem apenas um dono. Rodou só 8.000 milhas e também custa um valor digno de unicórnio. 15.000 libras. Mas você não vai achar outro igual a esse. Então, o que pensamos? NG é de partir o coração estar aqui, porque o carro todo, o painel, o sintetizador de voz, o ótimo chassi e o espaço, tanto atrás quanto no porta-malas, fazem dele mais espaçoso que todos os concorrentes. Ele tinha muitos pontos positivos, e você quase consegue sentir o otimismo dos britânicos. Eles tinham uma fábrica novinha, em folha, a mais avançada da Europa, projetada por computador. E era um carro que poderia ter sido realmente bom. Problemas de qualidade prevaleceram, acho que isso foi o principal fator que impediu vendas maiores. Este NG tem muitos defeitos, mas agora, como um clássico, é simplesmente adorável. O painel, a voz que fala... o tempo usado. É tão ruim que chega a ser brilhante. E tudo isso. Os bancos de tweed e o interior dos anos 80 me transportam para uma época em que ainda havia esperança na indústria automobilística britânica. Me deixa melancólico saber que a gente realmente não conseguiu chegar lá. E é uma pena, porque como muitos outros, o carro básico realmente tinha potencial.
Eles só não conseguiram levar isso até o fim. Se curtiu esse, veja o vídeo insano do BRM 200 que fiz há um tempo. Um carro com o interior totalmente feito à mão, dos últimos dias, os verdadeiros dias finais da Rover. Muito obrigado e até a próxima!